Gerações de meninas nos Estados Unidos cresceram com a imagem saudável e inspiradora da Barbie. Mas o que você talvez não saiba é que a Barbie foi originalmente baseada na boneca europeia Lily, um item sexy para adultos que estava longe de ser inocente. Então hoje vamos dar uma olhada em como a Barbie foi originalmente baseada em uma boneca alemã extremamente ousada. Antes de começar, inscreva-se no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros itens históricos de colecionador você gostaria de ouvir. Tudo certo? É hora de chamar Ken Skipper para a Casa dos Sonhos e entrar no clima do Weird History. Em 1952, o tabloide alemão Bild Zeitung tinha um espaço em branco que os editores precisavam preencher. Eles chamaram o cartunista Reinhard Beutin para criar algo. E como ainda não existiam testes sobre qual personagem de Harry Potter você é, esse algo acabou sendo uma tira em quadrinhos estrelada por uma personagem chamada Lily. Lily era uma secretária ousada que fazia programas por fora, descrita como uma loira voluptuosa do pós-guerra que se virava seduzindo pretendentes ricos. Lily ganhava presentes caros de seus patrocinadores, que adorava exibir nas tirinhas, os presentes, não os patrocinadores. Ela não era exatamente o tipo de personagem que você imaginaria se tornando a boneca infantil mais famosa da história. Apesar disso, Lily era retratada como espirituosa, com falas rápidas e respostas afiadas nas tirinhas. Por exemplo, enquanto caminhava pela rua de biquíni, ela foi parada por um policial que disse que era ilegal usar um maiô de 2 peças. Ela respondeu: e na sua opinião, qual parte eu devo tirar? Em outra situação, ela cobre o corpo nu com um jornal e diz a uma amiga: a gente brigou e ele pegou todos os presentes de volta. Meio engraçado, tipo 2 homens e meio. Esse humor parecia ser exatamente o bálsamo que a Alemanha do pós-guerra precisava. Porque depois de 1 ano no jornal, Lily ficou tão popular que decidiram transformá-la em uma boneca tridimensional. Originalmente, as bonecas Bild Lily, como ficaram conhecidas, nunca foram feitas para crianças brincarem. Elas eram explicitamente consideradas novidades para adultos e voltadas para homens, vendidas em bares, tabacarias e lojas de artigos adultos. Segundo um breve histórico publicado na revista Time, homens ganhavam bonecas Lily como brincadeira em despedidas de solteiro, colocavam no painel do carro, penduravam no retrovisor ou davam de presente para namoradas como uma lembrança sugestiva. É bom conhecer bem a pessoa antes de dar um presente desses, porque a noite pode ser muito divertida ou nada divertida. O design da boneca refletia de perto a aparência de Lily nos quadrinhos, com maquiagem pesada e um corpo bem curvilíneo. A boneca era voltada para homens adultos, não para meninas, mas uma mulher chamada Ruth Handler enxergou potencial ali. Em 1956, a cofundadora da Mattel, Ruth Handler, viajou para a Suíça com sua filha, Bárbara. Na época, as populares bonecas Lily alemãs já eram importadas para países vizinhos, e uma delas chamou a atenção da jovem Bárbara Handler. Você deve estar se perguntando o que uma criança fazia em um bar, tabacaria ou loja de artigos adultos. A verdade é que Lily já tinha se tornado muito popular entre meninas, muito mais do que jamais foi entre homens adultos. Com isso, Lily mudou de rumo e passou a ser mais um brinquedo infantil do que uma novidade adulta, o que é só uma forma mais longa de dizer brinquedo. Lily não estava mais restrita a vitrines suspeitas, e meninas alemãs dos anos 50 já tinham descoberto a alegria das bonecas de moda por causa dela. Quando Bárbara Handler a conheceu, Lily já era o sonho de todo comerciante. Além de roupas intercambiáveis, Lily tinha acessórios, casas, imóveis. Parece meio familiar, não é? Depois que Bárbara chamou a atenção de Ruth Handler para as bonecas Lily, Ruth decidiu comprar 3 delas e levá-las para casa, para mostrar ao marido, Elliot, que também era seu colega e cofundador da Mattel. Elliot, junto com o conselho administrativo da Mattel, antes não tinha se empolgado muito com as ideias da Ruth de uma boneca feminina com corpo adulto para meninas, mas dessa vez eles viram cifrões.
Os especialistas em produto da Mattel ficaram tão inspirados que a Barbie já estava nas prateleiras das lojas americanas em 1959, apenas 3 anos depois. Depois de comprar suas 3 primeiras bonecas Lily, Handler as redesenhou com a ajuda de Jack Ryan, um inventor local e não um analista de inteligência da CIA. Apesar do trabalho deles para reinventar a personagem como uma nova criação distinta, Lily e a Barbie original ainda tinham muito em comum, pelo menos em termos de aparência. Os corpos eram parecidos, com cintura fina e um grande portfólio de investimentos. As 2 bonecas também tinham originalmente olhos voltados para o lado, embora os da Barbie tenham sido alterados para olhar para frente em 1971. As 2 tinham cabelo loiro, mas Lily usava bem mais maquiagem do que a Barbie, provavelmente por ter sido criada para adultos, enquanto a Barbie era voltada para crianças. Lily também tinha sobrancelhas arqueadas de forma sugestiva, algo que a Barbie mais recatada não tinha. Outra diferença eram os pés. A Barbie tinha sapatos removíveis, enquanto Lily tinha os pés moldados como saltos altos, pintados de preto. Parabéns a Handler e Ryan por perceberem quanto dinheiro havia em vender sapatos minúsculos de boneca que se perdem com facilidade. Como muitas meninas nos anos 50, a filha de Ruth Handler, Bárbara, tinha poucos brinquedos. É difícil imaginar isso hoje em dia, considerando a seleção praticamente infinita de brinquedos disponíveis para as crianças atualmente. Muitos brinquedos voltados para meninas nos anos 50 focavam em tarefas de dona de casa e maternidade. Handler defendia que as meninas tivessem figuras tridimensionais mais versáteis e dinâmicas para brincar. Olhando para os brinquedos de hoje, fica claro que ela estava certa. Segundo Handler, toda a filosofia por trás da Barbie era que por meio da boneca, uma menina poderia se tornar tudo o que quisesse ser. Para Handler, a Barbie simbolizava que uma menina tem escolhas. Embora Lily representasse uma mulher independente, decidiram suavizar seus aspectos mais adultos. Em resumo, a Barbie deixou de lado seu passado ousado e passou a adotar uma variedade de carreiras, inspirando jovens garotas a crescer e se tornar veterinárias, dançarinas, artistas e muito mais. Ruth Handler estava empolgada com a Barbie e queria que ela fosse uma ruptura em relação aos brinquedos tradicionais para meninas. Nas últimas décadas, a figura curvilínea da Barbie gerou controvérsia entre quem afirma que ela cria expectativas irreais para meninas e prejudica a autoestima delas. E embora seja fácil supor que suas formas voluptuosas fossem um resquício do status da Build Lily como uma novidade sexy, Ruth Handler dizia que manter o formato do corpo da Lily foi ideia dela. Na visão de Handler, as meninas precisavam de um brinquedo que ajudasse a imaginar como poderiam ser no futuro. Ela sabia que a filha projetava os próprios sonhos nas bonecas. Handler concluiu que se a boneca representava o futuro de uma menina, então ela deveria ter o corpo de uma jovem mulher. Ela temia que isso criasse expectativas diferentes nas meninas. Como a Handler disse, se ela fosse brincar de faz de conta sobre como seria aos 16 ou 17 anos. Parecia meio bobo brincar com uma boneca de peito reto, então dei a ela seios bonitos. Se ao menos alguém fizesse algo sobre as expectativas irreais criadas pelos Street Sharks. Biograficamente, a Barbie não poderia ser mais diferente da secretária descolada que a inspirou. O nome completo dela é Barbara Millicent Roberts, e segundo livros da Barbie dos anos 60, ela é filha de George e Margaret Roberts, de Willows, Wisconsin, uma cidade fictícia. Assim, você não perde tempo procurando por lá. Já outra série de livros dos anos 90 mostrava ela estudando no fictício Colégio Internacional de Manhattan, na cidade de Nova York. É uma baita viagem, ela está colocando muitos quilômetros naquele carro dos sonhos. A Barbie tinha uma irmã, Skipper, primos gêmeos, Todd e Stacy, e um relacionamento instável com Ken Carson. Até para bonecas, relacionamentos são complicados. Ela tinha muitos amigos, como Teresa, Midge, Christy e Steven, além de mais de 40 animais de estimação oficiais, incluindo um panda e uma zebra. O zoológico da Barbie impressiona mais que o do Tony Montana. Ela também tem licença de piloto e vários automóveis.
Ela já foi comissária de bordo, médica, piloto da NASCAR, astronauta e praticamente qualquer profissão que você imaginar. Hoje, a Barbie existe em mais de 22 tons de pele, 94 cores de cabelo, 13 cores de olhos e 5 tipos de corpo. Com isso, qualquer garota pode se identificar com a Barbie, independentemente da aparência, dos sonhos ou dos interesses. Em 9 de março de 1959, data oficial do aniversário da Barbie, Ruth Handler apresentou a boneca na Feira de Brinquedos de Nova York. A boneca, apresentada como modelo adolescente de moda, surgiu com um maiô listrado preto e branco e um rabo de cavalo. Elegante e divertida, vinha nas versões loira e morena. Dava até para imaginar alguém dizendo a Handler que não dá para simplesmente pegar o produto de outra empresa, só porque ele veio de outro país, e vender como seu. Mas aparentemente ninguém disse isso. Em 1961, Greiner e Hauser processaram a Mattel, alegando que a empresa copiou a boneca Lily para criar a Barbie. Mesmo sem saber da história da Handler ter se inspirado na boneca Lily europeia, basta comparar as duas para ver que a semelhança é óbvia. Então não é difícil entender por que Greiner e Hauser achavam que tinham um caso, por motivos legais que nem a gente entende direito e não vai entrar em detalhes. O processo girava em torno de Handler e da Mattel violarem a patente da articulação do quadril da boneca Lily. Isso tudo poderia ter parado a Barbie completamente, mas, como muitos problemas, esse também foi resolvido com dinheiro. O caso foi resolvido fora dos tribunais 2 anos depois, e em 1964 a Mattel comprou os direitos da Build Lily. Quanto a Mattel pagou pelos direitos autorais e pela patente que permitiram criar um ícone cultural milionário. $21.600, mais ou menos o preço de um Mini Cooper. Enquanto isso, a Barbie faturou cerca de $1 bilhão por ano em vendas só na última década. Se você ficar bem quieto e ouvir com atenção, talvez dê para escutar uma sala cheia de editores da Bild xingando em alemão em algum lugar do mundo. Com essa compra, a Mattel deixou Lily e sua história no passado, esperando que a ligação com a Barbie fosse esquecida. Então por favor, ninguém conta para ele sobre este vídeo, beleza? Apesar da imagem reconfortantemente saudável, a história da Lego é cheia de caos, incertezas e disputas judiciais. A empresa mundialmente famosa, avaliada em bilhões, passou por décadas de dificuldades para sobreviver, o que torna sua história quase tão fascinante quanto seus brinquedos. Então, hoje vamos dar uma olhada na história da Lego. Beleza, hora de brincar com uma história estranha. Em 1916, Ole Kirk Christiansen comprou uma oficina em Billund, na Dinamarca, que acabaria se tornando o berço da Lego. Na época, Christiansen era carpinteiro e fabricava móveis e utensílios domésticos, como tábuas de passar e escadas. Abrir um pequeno negócio já é difícil, e para Christiansen foi ainda mais complicado. Nos primeiros anos da empresa, ele enfrentou muitos contratempos e tragédias. A oficina dele pegou fogo em 1924, depois que seus filhos incendiaram o local acidentalmente. A Grande Depressão começou em 1929 e sua esposa morreu de forma repentina em 1932. Não dá para dizer que ele teve muita sorte. Para sobreviver, Christiansen passou a fabricar enfeites de madeira baratos, até criar um pato com rodas, o primeiro brinquedo popular da empresa. Quem imaginaria que pássaros com rodas dariam tanto lucro? Em 1934, o trabalho de Christiansen ganhou destaque e recebeu o nome Lego, vindo do dinamarquês Leg God, que significa brinque bem. Curiosamente, Lego também lembra uma expressão em latim que significa eu junto ou eu monto, e para Christiansen esse era o nome ideal para o negócio. A Grande Depressão dos anos 1930 impactou a economia global e levou Christiansen a demitir quase todos os funcionários. Para sobreviver, ele ampliou a produção de brinquedos de madeira e utensílios domésticos. Christiansen conseguiu aproveitar a moda do ioiô em meados dos anos 1930, mas ainda era difícil criar um mercado para brinquedos em uma economia devastada.
É difícil vender brinquedos para quem mal consegue comprar comida, a menos que estejamos falando de hambúrgueres de brinquedo ou ioiôs comestíveis. À beira da falência durante a depressão, Christiansen fez o que muita gente faz nessa situação. Ele pediu ajuda financeira à família. Os irmãos concordaram desde que ele parasse de fazer brinquedos e usasse suas habilidades em uma profissão mais prática. Pode parecer uma conversa comum, mas Christiansen recusou e seguiu criando brinquedos inovadores com peças móveis únicas, o que acabou sendo uma lição para quem tentou dissuadi-lo. Ele começou a atrair um público maior, especialmente com versões de um brinquedo que havia criado para os próprios filhos, um pato de madeira com um bico móvel. A Alemanha invadiu a Dinamarca em 1940, poucos anos depois de a empresa de Christiansen passar a ser oficialmente conhecida como Lego. A ocupação alemã na Dinamarca foi mais branda do que em outros países, mas quando se fala em ocupação pela Alemanha nazista, brandura é um conceito bastante relativo. Mesmo assim, o país sofreu consequências econômicas e sociais e Christiansen, como muitos outros, enfrentou dificuldades sob o novo regime. A oficina dele pegou fogo novamente e foi destruída em 1942. Raramente o universo conspirou tanto contra um simples fabricante de brinquedos dinamarquês. Felizmente, os aliados libertaram o país 3 anos depois, mas, naquela altura, os recursos eram escassos e muito disputados. Depois que a Dinamarca suspendeu a proibição do uso comercial de plástico moldado, a Lego começou a trocar a madeira pelo plástico. Embora o plástico tenha se tornado mais acessível ao fim da guerra, a economia apertada do pós-guerra levou muitos governos a proibirem o uso de plástico para fabricar itens não essenciais, como brinquedos, até o fim da década de 1940. Além disso, as máquinas usadas para fabricar plástico eram muito caras. Christiansen enfrentou o problema com a determinação de uma criança com um Lego novo. Christiansen reconstruiu a fábrica após o incêndio e adquiriu uma máquina de injeção de plástico para criar protótipos. Os primeiros brinquedos incluíam o Trator Ferguson, um veículo de plástico vendido como modelo pronto ou como conjunto para montar e desmontar. Ele pode ter razão. A empresa vendeu cerca de 100 mil tratores entre 1951 e 1954, sendo a primeira vez que seus produtos de plástico superaram os brinquedos de madeira. Os primeiros itens que Christiansen produziu com a injetora de plástico foram pequenos blocos cúbicos que se encaixavam com um sistema de travamento. A ideia não era totalmente original. O empresário se inspirou em blocos parecidos vistos em exposições de moldagem de plástico no fim dos anos 1940. Patenteados na Grã-Bretanha, em 1939, os blocos foram criados por Hilary Fisher Page e produzidos pela Kidcraft. Os blocos de Page tinham 4 pinos na parte superior que podiam ser encaixados em outras peças semelhantes. Os Christiansen experimentaram o design e, por fim, criaram os blocos de encaixe automático, um precursor do bloco moderno da Lego. Se a Lego podia usar o design de Page ou se apenas o copiou, ainda é motivo de debate. De acordo com o grupo Lego, a Kidcraft permitiu o uso do design original. Segundo pessoas próximas a Page, ele nunca ficou sabendo da existência do tijolo Lego antes de sua morte, em 1957. Em 1981, a Lego comprou os direitos dos tijolos Kidcraft dos herdeiros de Page por 45 mil libras, valor que, em 2022, equivale a cerca de 160 mil libras, ou pouco mais de 200 mil dólares. Isso custa pouco mais do que um navio pirata Lego Vintage no eBay, uma verdadeira pechincha. Christiansen nomeou o filho Gottfred como gerente júnior no início dos anos 1950. Eles já trabalhavam juntos desde meados dos anos 1930, quando Gottfred começou na oficina. Percebendo o potencial dos blocos, Gottfred criou um sistema de brinquedos encaixáveis para montar projetos maiores e mais interessantes para as crianças. O sistema Lego, nas palavras dele, permitia que todos os elementos se encaixassem, fossem versáteis e pudessem ser combinados. Gottfred Christiansen acreditava que blocos Lego antigos deveriam se encaixar perfeitamente nos futuros.
Assim, um elemento Lego teria valor imediato e permanente. Ele prometeu que a empresa sempre garantiria que todos os blocos de ontem, hoje e amanhã se encaixassem. A ideia de Gottfried era criar algo como um universo cinematográfico da Marvel, com brinquedos de montar. Em 1955, a Lego lançou seu primeiro conjunto, o Sistema de Brincar Lego. Após a morte do pai, em 1958, Gottfried assumiu a empresa e implantou os brinquedos sistematizados como o novo modelo de negócios da Lego. Nesse mesmo ano, o tijolo evoluiu com um novo design patenteado de pinos e tubos, trazendo mais estabilidade e marcando o início da era do tijolo Lego, como é conhecido hoje. Apesar de os tijolos de plástico já serem a maior parte da produção, no final dos anos 1950, a empresa ainda fabricava brinquedos de madeira. Os brinquedos de madeira deram a primeira chance aos Christiansen. É importante valorizar quem ajudou você a chegar até aqui. Em 1958, os produtos de madeira passaram a ser comercializados com a marca Bilofix, uma divisão da Lego especializada em conjuntos que combinavam madeira e plástico. Porém, outro incêndio atingiu a fábrica de brinquedos de madeira em 1960. Sério? Nem quem frauda seguro vê seus negócios pegando fogo com tanta frequência. O último incêndio foi causado por um raio. Parecia que o universo não queria que os Christiansen continuassem fabricando brinquedos de madeira, então a empresa migrou de vez para o plástico. Isso levou 3 dos irmãos de Gottfried, Karl, Georg e Gerhard, que antes lideravam a divisão de brinquedos de madeira, a deixarem a empresa, com a Bilofix se separando e se tornando uma operação independente. A Lego dominou o mercado de blocos plásticos interligados por várias décadas, mas a última de suas patentes de design exclusivo expirou em 1978, e concorrentes como a Tyco Industries e a Mega Bloks não perderam tempo em produzir seus próprios blocos de montar. A Tyco Industries, depois incorporada pela Mattel, processou a Lego nos anos 80 por causa dos designs dos blocos, oferecendo uma alternativa nos Estados Unidos da América. A Tyco venceu nos tribunais, mas seus blocos nunca emplacaram comercialmente. Entendeu? Emplacaram. Conectar, por causa dos blocos. Diversas disputas de patentes ocorreram em tribunais internacionais, incluindo casos envolvendo a Mega Bloks na Europa, nos anos 90. Em 2004 e 2005, a empresa britânica Best Lock enfrentou a Lego, o que levou por fim a uma decisão da Suprema Corte alemã de que outras empresas podem criar peças que se encaixem nos blocos da Lego. Todo mundo queria um pedaço da Lego, afinal, as peças se perdem fácil. Após anos de sucesso, a Lego teve sua primeira grande perda em 1998, demitindo cerca de 1.000 dos 10.000 funcionários. Ações judiciais envolvendo marcas e patentes causaram prejuízos financeiros. Somado ao aumento da concorrência de brinquedos similares, a ascensão dos videogames e a expansão excessiva da marca em parques temáticos globais, mercados de nicho e entretenimento original. Em 1999, a empresa começou a licenciar propriedades populares pela primeira vez, iniciando com conjuntos temáticos de Star Wars e Duplo do Ursinho Pooh. Duplos são blocos Lego maiores, adequados para crianças pequenas. A empresa continuou sofrendo perdas nos anos seguintes a esses acordos de licenciamento, mas, junto com videogames de sucesso com a marca Lego, isso acabou ajudando a trazer a empresa de volta à sustentabilidade por mais de uma década. Porém, a decisão gerou controvérsias entre fãs antigos da Lego e sua forma criativa de brincar. A correspondente de tecnologia, Molly Wood, falou por um grupo vocal de pais em um artigo de opinião de 2013, argumentando que os conjuntos licenciados da Lego são basicamente a antítese do modelo Lego. Wood ressaltou que os blocos Lego de sua juventude incentivavam as crianças a criar livremente. Já os conjuntos mais novos exigem que as crianças sigam de 100 a 300 passos para montar um veículo ou ambiente específico, de uso único. Depois disso, elas terminam e passam para o próximo brinquedo brilhante de marca. Tecnicamente, esse é um problema compartilhado pela maioria dos brinquedos. Depois de comprados, eles basicamente permanecem os mesmos. He-Man sempre será He-Man, a menos que você tenha a versão com dano de batalha ou a que brilha no escuro.
Mesmo com produtos licenciados, a Lego teve grandes perdas até meados dos anos 2000. Mudanças rápidas no mercado de brinquedos, tentativas frustradas de inovação e problemas de design levaram a empresa dinamarquesa a um prejuízo de cerca de 340 milhões de dólares em 2004. O vice-presidente executivo de marketing citou investimentos excessivos, mudanças nos interesses das crianças e rigidez nos modelos de negócios como causas da quase falência. A situação era tão grave que Kjeld Kirk Christiansen, filho de Gottfred, transferiu o comando para Jørgen Vig Knudstorp, o primeiro diretor-presidente fora da família na história da empresa. Concordo. Surpreende a fábrica não ter tido outro incêndio misterioso. A nova liderança priorizou terceirização, eficiência na produção e a expansão do merchandising, incluindo vários filmes baseados nos brinquedos. O sucesso inesperado de 2014, o filme Lego, arrecadou quase $500 milhão mundialmente. Essas novas prioridades deram à empresa o impulso financeiro necessário. Agora, os fãs torcem para que a Lego consiga construir sobre esse sucesso, um tijolo de cada vez. E.T. O Extraterrestre é um clássico dos anos 80 e é visto como um dos melhores filmes de aventura familiar. E.T. O Extraterrestre ganhou prêmios, lançou superestrelas e gerou muitos produtos licenciados. Um desses produtos licenciados, no entanto, é notório por ser o pior videogame de todos os tempos. Hoje vamos falar sobre como o videogame de E.T., o Extraterrestre, faliu a Atari e acabou enterrado em um aterro sanitário no Novo México. A Atari Incorporated era uma empresa americana de videogames. Ela mudou a visão dos Estados Unidos da América sobre videogames nos anos 1970 e 1980. Fundada em 1972, sua importância na história dos jogos não pode ser exagerada. A empresa deu origem ao fliperama de videogame e à indústria moderna de videogames como conhecemos hoje. A Atari começou como uma empresa chamada CZG. Se você não conhece essa palavra, ela indica coisas conectadas ou alinhadas. Era uma referência à ligação entre os dois fundadores. Tanto Bushnell quanto Dabney trabalhavam com uma empresa de manufatura chamada Nutting Associates para criar um computador independente com tela dentro de um gabinete ligado a um compartimento de moedas. Isso permitiria que um jogador embarcasse em uma aventura por 25 centavos por tentativa. No fim, chegaram a um impasse com a Nutting Associates e fizeram parceria com a Bally Manufacturing para produzir gabinetes de videogame e pinball. A parceria de Bushnell e Dabney provou ser bem sucedida e eles continuaram a produzir jogos e produtos para a Bally. Eles ofereceram a Bally seu próximo produto, um videogame chamado Pong. Como a Bally não se interessou, Bushnell e Dabney criaram sua própria máquina de Pong e a instalaram em uma Walgreens local para testar o interesse do público. E rapaz, como atraiu! Pong fez tanto sucesso que espalharam máquinas por bares e restaurantes. Cada máquina rendia cerca de $400 americanos por semana. Em 1972, a dupla criou a Atari Incorporated. Bushnell refletiu bastante sobre o nome da empresa. Todos os nomes que ele pensava vinham do jogo Go. Atari é quando as pedras estão prestes a ser capturadas. Pense nisso como a versão do jogo de uma última resistência, quando tudo fica mais perigoso. Em 1973, Nolan já havia elaborado um plano de dividir e conquistar o mundo dos jogos, à medida que os videogames começavam a ganhar destaque lentamente. Os fliperamas de pinball estavam por toda parte e eram uma instituição havia décadas. O problema era que os distribuidores de pinball eram muito possessivos e exigiam direitos exclusivos sobre os jogos quando a Atari os apresentava. Então, como Bushnell resolveu esse problema? Ele criou uma empresa paralela com seu vizinho Joe Keenan, chamada Key Games. A Atari vendia um jogo, depois mudava o nome e Joe Keenan ia lá e vendia para outro distribuidor de pinball. Basicamente, eles estavam ganhando o dobro do dinheiro pelo mesmo esforço. Isso foi o que permitiu que Joe Keenan fosse promovido a presidente da Atari. Steven Spielberg, como todos sabemos, é provavelmente o diretor de cinema comercial mais bem-sucedido de todos os tempos. Depois de subir na hierarquia da nova Hollywood,
ele criou um dos filmes de maior sucesso de todos os tempos, E.T., o Extraterrestre. Hoje, é um pouco difícil compreender o quanto o cinema de gênero era menosprezado nas décadas de 60 e 70. Muito disso mudou graças a Spielberg. Ele pegou ideias como alienígenas e criaturas gigantes e as transformou de histórias sensacionalistas de exploração em contos humanos emocionalmente impactantes que conquistaram o coração de uma geração. Seu filme, E.T., é amplamente reconhecido por ter normalizado a ficção científica para toda uma geração. Ele pegou ideias de invasores alienígenas e viagens espaciais e as virou de cabeça para baixo. Spielberg criou um universo em que o alienígena era um amigo perdido, não um inimigo. E com essa intimidade emocional veio o merchandising, que é como acabamos tendo E.T., o Extraterrestre, o videogame. A Atari lançou um console doméstico de videogame em 1977. Inicialmente, ele foi chamado de Atari Video Computer System. Depois passou a ser chamado de Atari 2600. O Atari 2600 foi lançado por $199 americanos, com 2 joysticks e o jogo Combat. Inicialmente, a empresa vendeu cerca de 375 mil unidades. Em 1978, a Atari, esperando um grande aumento nas vendas, produziu 800 mil unidades. No entanto, as pessoas não estavam correndo para comprar o videogame e no final de 1978, apenas 550 mil unidades haviam sido vendidas. Até então, todos os jogos produzidos para o sistema da Atari haviam sido programados e criados internamente. Na tentativa de diversificar, a empresa decidiu expandir e trazer desenvolvedores terceirizados. A Atari ainda dominava na indústria de jogos, apesar do surgimento de novos concorrentes. A Activision, criadora de jogos como Kaboom e Pitfall, foi uma das terceirizadas contratadas para produzir jogos. A Activision foi criada por 4 ex-funcionários da Atari. O mercado estava se expandindo rapidamente. A Atari passou a licenciar e adaptar jogos de arcade populares para o Atari 2600. Pac-Man, desenvolvido pela Namco, vendeu quase 10 milhões de cartuchos. A Atari havia encontrado sua fórmula: conseguir licenças de jogos que as pessoas já conheciam, transformá-los em jogos e depois apenas esperar o dinheiro entrar. Entrando na temporada de festas de 1982, a Atari conseguiu uma licença que acreditava ser a galinha dos ovos de ouro: E.T. o Extraterrestre. Howard Scott Warshaw foi escolhido para programar o jogo e era a maior aposta da Atari. Após se formar na Universidade Tulane, Howard Scott Warshaw foi contratado pela Hewlett-Packard como engenheiro de sistemas multiterminais. Em 1981, foi contratado pela Atari como designer e programador de jogos. O primeiro grande sucesso de Howard Scott Warshaw na Atari foi o jogo Yars' Revenge. Era para ser uma adaptação do arcade Star Castle, mas Howard Scott Warshaw criou algo totalmente único. O jogo acabou sendo sobre uma criatura mutante enfrentando alienígenas. Depois disso, ele foi escolhido para adaptar o filme Os Caçadores da Arca Perdida, de Spielberg, para videogame. Esse jogo foi um enorme sucesso. Os Caçadores da Arca Perdida foi o primeiro videogame baseado em um filme. Howard estava com tudo. Ele era o melhor designer na melhor empresa de videogames. E.T., o Extraterrestre, parecia uma escolha óbvia. A tarefa dada pela Atari a Warshaw era realmente hercúlea. Esse projeto não seria entregue facilmente. E.T. era um projeto delicado como andar na corda bamba. O filme foi um enorme sucesso e o prazo para o jogo era quase impossível. E.T. precisava ser programado em 6 semanas para ser lançado no fim de ano. A Atari, já em dificuldades financeiras, precisava desesperadamente que o jogo fosse um sucesso. O problema é que o jogo era ruim, muito ruim. Nele você controla o extraterrestre. Enquanto tenta atravessar vários cenários cheios de buracos profundos, o jogador precisa evitar cair neles.
Se cair, precisa usar as habilidades alienígenas do extraterrestre para tentar sair voando. Esse é o jogo. Acredite ou não, Warshaw fez o impossível e conseguiu entregá-lo. O jogo foi concluído dentro do prazo e lançado para as festas, mas todo o esforço foi em vão. O jogo foi duramente criticado. Ninguém gostou. A maioria achou extremamente difícil, confuso, sem sentido, sem história e com pouquíssima ligação com o filme. O jogo se tornou o maior fracasso comercial da história dos videogames. Desde então, ET é frequentemente considerado o pior jogo de todos os tempos. Para piorar, em 1983, o mercado de videogames entrou em colapso. No Japão, isso ficou informalmente conhecido como o choque da Atari. Em resumo, foi uma recessão em grande escala que afetou toda a indústria dos videogames. O choque da Atari ocorreu de 1983 a 1985. O colapso aconteceu por causa da saturação do mercado, excesso de consoles e da perda de interesse diante do crescimento dos computadores pessoais. A retração nos negócios e o fracasso de ET praticamente dizimaram a Atari, que acabou sendo colocada à venda. Uma lenda dos bastidores diz que em setembro daquele ano, a Atari levou 14 caminhões de cartuchos ao deserto do Novo México e os enterrou em um aterro sanitário. Essa história virou uma lenda urbana entre gamers por décadas. A Atari foi vendida para Jack Tramiel, da Commodore, continuou operando por um tempo e depois foi encerrada oficialmente. Então fica a pergunta, isso aconteceu mesmo? A Atari realmente enterrou toneladas de cartuchos de ET no deserto? Em 2014, Zack Penn, roteirista de X-Men 2 e Hulk, resolveu responder essa pergunta de vez. Ele produziu e dirigiu o documentário Atari, Game Over, que investigava o que realmente havia naquele aterro do Novo México. O filme foi anunciado em 19 de dezembro de 2013. Penn e sua equipe trabalharam por anos, localizaram funcionários originais da Atari e entrevistaram fãs e criadores. As respostas variavam e até os registros oficiais eram incompletos. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Então, Zack Penn organizou uma escavação no aterro para verificar se havia cartuchos de ET lá. Um grupo foi ao aterro de Alamogordo, no Novo México, em 26 de abril de 2014. Até celebridades estavam presentes, como Ernest Cline, autor de Ready Player One, Nolan Bushnell, Howard Scott Warshaw e legiões de fãs. A escavação durou cerca de 3 horas e ao final encontraram os cartuchos de ET no fundo do aterro. A Milton Bradley Corporation criou alguns dos jogos de tabuleiro mais memoráveis, como Operação, Candyland e Escadas e Serpentes. Mas a empresa e seus jogos queridos têm uma história incomum, nada tão inocente quanto você pode imaginar. Hoje vamos explorar a história curiosa dos jogos de tabuleiro da Milton Bradley. Vamos começar! É curioso pensar que a decisão de um homem de deixar a barba crescer poderia mudar a vida de outro para sempre, mas foi exatamente assim que Milton Bradley entrou no ramo dos jogos. Milton Bradley nasceu em Viena, Maine, em 1836. Aos 20 anos, abriu a primeira loja de litografia colorida em Springfield, Massachusetts, e imprimiu uma imagem do candidato presidencial Abraham Lincoln. Apesar de Lincoln ainda não ser muito conhecido, as litografias fizeram bastante sucesso. No início, Lincoln era barbeado, até que, segundo a história, uma menina de 11 anos escreveu para ele dizendo que ficaria melhor com barba, pois seu rosto era muito magro. Como Lincoln reagiu a essa crítica? A menina disse que todas as mulheres gostavam de barba e convenceriam os maridos a votar nele, fazendo com que se tornasse presidente. Embora a história possa ser apócrifa, Lincoln deixou a barba crescer e se tornou um dos presidentes mais famosos da história americana. Historiadores discordam sobre o impacto da barba em sua popularidade, mas alguns acreditam que ajudou. Porém, a barba prejudicou os negócios de Milton Bradley. Clientes exigiram reembolso pelas litografias de Lincoln sem barba, tornando-as sem valor.
Bradley queimou o estoque restante e buscou um novo produto. Inspirado por um jogo de tabuleiro importado que recebeu de um amigo, decidiu focar sua empresa nesse tipo de produto. Em 1860, lançou seu primeiro jogo, o Jogo Quadriculado da Vida. Apesar do sucesso, a Milton Bradley quase faliu com o início da Segunda Guerra Mundial. Para apoiar o esforço de guerra e evitar dificuldades financeiras, a empresa passou a fabricar mísseis e peças de trem de pouso para caças. Espero que essas peças fossem bem mais difíceis de perder do que as do jogo Eixo e Aliados. Apesar de ser uma empresa de brinquedos infantis, essa mudança gerou lucros que salvaram a companhia e ajudaram soldados americanos. Quando Milton Bradley criou o Jogo da Vida original, ele era muito diferente da versão moderna. Todos sabem que ninguém gosta do Jogo da Vida depois de 3 horas, ainda pagando empréstimo estudantil. $80 mil por um diploma, como isso é permitido? Enquanto a versão atual é só diversão, a original tinha um objetivo moral. O Jogo da Vida original tinha casas positivas como honestidade, coragem e sucesso, e casas negativas como pobreza, ociosidade e desgraça. O objetivo era alcançar prosperidade e evitar tudo que atrasasse o progresso do jogador. Basicamente, desde que você não fosse preguiçoso, nem se envolvesse em escândalos, teria sucesso na vida. A menos que caísse na casa do suicídio. Sim, você ouviu direito, uma casa do suicídio. A versão antiga parecia um jogo bem mais realista. Quem caía nela perdia automaticamente, como o nome da casa indicava. Em relação à casa do suicídio, as regras simplesmente diziam: quem caísse nela era eliminado do jogo. Em 1960, o jogo foi reformulado, passando a focar em eventos da vida, como serviço de júri e adoção, em vez de ociosidade e desgraça. Serviço de júri não é divertido, mas é melhor do que a casa do suicídio. Quando se pensa na Guerra Civil, você provavelmente lembra de estrategistas como Ulysses S. Grant, Robert E. Lee, Homem de Ferro e Capitão América. Provavelmente não pensa em jogos de tabuleiro, muito menos em versões minúsculas. Durante a Guerra Civil, soldados passavam longos períodos com poucas opções de lazer. A Milton Bradley tentou amenizar isso criando versões compactas de xadrez, damas e outros jogos. Essas versões portáteis foram enviadas aos soldados da União. A criação de Bradley, o Jogo da Vida Quadriculado, foi o primeiro jogo de viagem do país. Em 1946, a professora Eleanor Abbott se recuperava da poliomielite em um hospital de San Diego, na Califórnia. As reprises de The Office no streaming ainda levariam décadas para existir. Ela usou o tempo livre para criar um jogo para as crianças com poliomielite que dividiam o quarto com ela. O jogo acabou se tornando o clássico Candyland. Abbott criou um jogo colorido e imaginativo para distrair crianças acamadas e gravemente doentes. Ela possivelmente também criou a arte, embora ninguém saiba ao certo. As crianças com polio ajudaram a testar o jogo e sugeriram que ela o vendesse para a Milton Bradley. A Milton Bradley comprou o jogo e o lançou em 1949 como substituto de seu principal produto, até então, materiais escolares. O Candyland original custava $1 e fez tanto sucesso que superou o então campeão de vendas da empresa, Tio Wiggly, transformando a Milton Bradley em uma concorrente de peso da Parker Brothers. Candyland continua extremamente popular e quase virou filme em 2012, antes de um processo envolvendo personagens interromper a produção. Até o rei de Candyland precisa lidar com direitos de propriedade intelectual. Não há escapatória? Originalmente chamado de Pretzel, Twister foi co-criado por Charles Foley, que teve a ideia de um jogo que usava pessoas como peças. Neil Rabens criou o tapete colorido e a ideia foi rapidamente adotada pela Milton Bradley. Embora hoje pareça inocente e tenha entrado para o Hall da Fama dos Brinquedos em 2015, Twister era considerado bastante ousado na época.
Em 1966, o jogo foi considerado inapropriado demais para o catálogo da Sears. Críticos apelidaram Twister de sexo em uma caixa, o que pode ter ajudado nas vendas. Diante da reação negativa, a Milton Bradley interrompeu a produção. Felizmente para a empresa e para os criadores, Johnny Carson e Ava Gabor jogaram Twister no Tonight Show naquele ano, e essa aparição na televisão mudou tudo. O segmento revitalizou o jogo e em 1967, cerca de 3 milhões de cópias já haviam sido vendidas. Se você já jogou escorregadores e escadas e pensou que o jogo poderia ter mais cobras, temos uma novidade para você. Escorregadores e Escadas foi inspirado no jogo indiano Cobras e Escadas. Em ambos, os jogadores precisam sair da base e chegar até o topo do tabuleiro. Enquanto Escorregadores e Escadas hoje é visto como um jogo de sorte, Cobras e Escadas simbolizava originalmente a jornada da vida, com virtudes nas escadas e vícios nas cobras. A versão indiana também abordava a reencarnação e diferentes planos de existência, algo que talvez interesse às crianças. Quem sabe isso vire uma expansão no futuro. Às vezes, ironia é uma música animada da Alanis Morissette, outras vezes é só decepção. Por exemplo, John Spinello criou o protótipo do jogo Operação como projeto escolar em 1964. Ele tirou nota máxima e vendeu os direitos a Milton Bradley por $500, cerca de $4.500 em 2022. Não é pouco dinheiro, a menos que se compare aos 40 milhões que a Milton Bradley faturou com a operação desde então. A ironia é que em 2014, Spinello precisou de uma cirurgia, mas não podia pagar por ela. O plano de saúde não cobria o procedimento bucal, deixando ele responsável por $25 mil. Spinello recorreu ao financiamento coletivo e chegou a vender seu protótipo original de operação. A Hasbro, dona da Milton Bradley, comprou o protótipo e permitiu que Spinello pagasse a cirurgia. Em 2019, ele trabalhava como motorista de Uber em Chicago e viajava pelo país contando sua história e vendendo cópias autografadas de Operação para arrecadar fundos para a caridade. Nada mal para o criador de um jogo que nos fez odiar cavidades impossíveis de pegar. A Grande Depressão, entre 1929 e 1939, foi um período de grande dificuldade financeira. Como resposta, a Milton Bradley lançou Dinheiro Fácil em 1935, um jogo que distribuía enormes pilhas de dinheiro falso para brincar. Nada alivia o estresse de um apocalipse financeiro como perder milhares de dólares falsos para sua avó. O jogo lembrava Banco Imobiliário da Parker Brothers, mas tinha diferenças importantes. Os jogadores começavam com $2 mil em vez de 1.500 e recebiam $250 ao completar a volta no tabuleiro em vez dos 200 habituais. Ok, talvez não fosse tão diferente assim, o que significa que Dinheiro Fácil era basicamente uma cópia do Banco Imobiliário, ou quase isso. Na verdade, o Banco Imobiliário também não era tão original quanto parece. Banco Imobiliário foi inspirado em O Jogo do Proprietário, criado por Elizabeth Magie em 1904 para criticar o acúmulo de riqueza, bem diferente do jogo atual. Charles Darrow criou sua versão após perder o emprego na Grande Depressão e tentou vendê-la a Milton Bradley, que recusou. Depois, a Parker Brothers comprou a ideia e vendeu o Banco Imobiliário com enorme sucesso. O sucesso foi tanto que Darrow se tornou o primeiro inventor de jogos milionário. Nada mal para um jogo que ninguém consegue terminar. Ao ver o sucesso, a Milton Bradley lançou Dinheiro Fácil para competir, mas a Parker Brothers processou a empresa por cópia e venceu. A Milton Bradley precisou licenciar o Banco Imobiliário e relançar seu jogo em outra versão. Curiosamente, Elizabeth Magie já havia tentado vender O Jogo do Proprietário a Parker Brothers. Eles recusaram, mas depois lançaram o Banco Imobiliário. Ela acabou vendendo a patente a Parker Brothers, provavelmente para evitar um processo. Desde 1930, os brinquedos da Fisher-Price fazem parte de muitos lares, com ícones como Viewmaster,
Power Wheels e Little People. A nostalgia pode ser poderosa e muito lucrativa. Hoje, brinquedos queridos da infância podem valer uma boa grana. Hoje, vamos mostrar quais brinquedos da Fisher-Price mais valiosos podem estar juntando poeira no seu armário agora mesmo. É hora de brincar! Se você quer ganhar dinheiro de verdade, tudo o que precisa são as moedas falsas certas. Desde os anos 1970, a Fisher-Price lucra vendendo moedas plásticas falsas. Com o tempo, a empresa lançou diversas versões dessas moedas. E ainda se perguntam por que a inflação é um problema. Se você tiver moedas antigas específicas guardadas, pode ter uma pequena fortuna. Essas moedas raras foram produzidas em 1974 como parte da famosa caixa registradora Fisher-Price. Os pais gostavam porque ensinava sobre economizar e gastar dinheiro. As crianças gostavam porque, crianças gostam de cores. E de brinquedos em geral, nos anos 70, 10 moedas vintage Fisher-Price, quase novas, somando $1,70, foram vendidas por $777,77 em um leilão online. Quem precisa de criptomoeda? Havia balcão de atendimento, caixa registradora e até uma grelha com som de fritura. Era o restaurante McDonald's da Fisher-Price, completo. Só faltava o Brian Cox, de Succession, aparecer e cantar o jingle do McDonald's. Em 1989, para introduzir crianças ao capitalismo, meninos de 3 a 7 anos podiam operar sua própria franquia do McDonald's na sala de estar. Quero ser o gerente assistente divorciado. Inspirada no fast food, a linha trazia mini lanchonetes com acessórios exclusivos. Encontrar o conjunto completo hoje é quase tão raro quanto achar um McDonald's com a máquina de sorvete funcionando. Um conjunto incompleto em bom estado foi vendido no eBay sem manual em novembro de 2019 por cerca de $600. Imagine quanto renderia o conjunto completo. Desculpa, quis dizer queijo americano processado, não cheddar. Quando criança, parecia que toda a casa tinha um castelo da Fisher-Price. Muitos millennials lembram do castelo de 1994, presente em quase toda a brinquedoteca. Para o público da geração Z, esses castelos são incríveis, mas o antecessor clássico, lembrado por quem viveu os anos 90, surgiu décadas antes, em 1974, com o castelo da família Little People, da Fisher-Price. E olha esse clima disco. O conjunto medieval incluía rei, rainha, príncipe, princesa, cavaleiro justo e dragão rosa. George R.R. Martin não conseguiria. Também havia móveis, camas, tronos e cavalos, tudo o que se espera de um castelo, mas na sua sala, exceto os ratos da peste, que vinham do conjunto Whitechapel. Um conjunto completo sem a caixa costuma valer cerca de $300. Então, com a caixa, deve passar disso. Pessoas pequenas podem render muito se você souber jogar, não acha? Em 1990, a Fisher-Price lançou um restaurante McDonald's, onde as pessoinhas podiam comer combos e até vomitar batatinhas na piscina de bolinhas do parquinho. Imagino que as bolinhas fossem microscópicas. O conjunto tinha 31 pessoinhas, 9 carros, itens de fast food e uma charmosa janela de drive-thru. E por algum motivo bizarro, personagens da Vila Sésamo. Elmo pode odiar o Rocco, mas ama seus McNuggets. O conjunto foi vendido recentemente no eBay por $339,99. Pense em quantos Quarter Pounders esse dinheiro de gente pequena poderia comprar. Estamos ostentando no menu de $1. A Escolinha dos Pequenos foi um conjunto que chegou às prateleiras em 1978. De forma meio meta, as crianças brincavam de escolinha dentro da própria escolinha, criando um loop recursivo. O pequeno Scott Bakula ainda está pulando no tempo nesse loop.
O conjunto incluía alguns bonequinhos de madeira, equipamentos de playground e um ônibus escolar amarelo. Ele também podia ser dobrado e transformado em uma maletinha para transporte. Parece que Michel Gondry largou o cinema para dar aula na pré-escola. Se você conseguiu guardar o conjunto completo por 4 décadas, pode estar olhando para algo em torno de $300. Um foi vendido recentemente no eBay, novo na caixa, por esse valor. Aliás, é praticamente o custo de um mês em uma pré-escola de verdade. Os Pequenos estão se mostrando um dos programas de bolsa de estudos mais confiáveis dos últimos anos. Se você teve brinquedos Fisher-Price em casa, talvez valha a pena conferir se ainda tem alguns guardados. Você pode estar sentado sobre uma mina de ouro nostálgica. Espero que não literalmente. Se pisar em Lego já dói, imagina sentar numa casinha da Fisher-Price. Colecionadores dedicados procuram conjuntos completos, mas como eles incluem muitos acessórios, é comum faltar alguma peça. Lotes de leilão com peças aleatórias podem compensar essa diferença, desde que alguém esteja disposto a pagar a grana, e não estamos falando de massinha de modelar. Isso não valoriza, é um péssimo investimento. Um vendedor no eBay vendeu recentemente uma mistura de figuras antigas da Casa Assombrada e do trailer dos Weebles por cerca de $500. Nada mal para algo resgatado do fundo da caixa de brinquedos. No próximo item, voltamos a uma época em que a gasolina custava 40 centavos o galão. Em 1970, a Fisher-Price lançou a linha Pequenas Pessoas. Entre os lançamentos, estava na Garagem de Ação da família Pequenas Pessoas, os originais, os pioneiros. Abaixe-se e pense no quanto esses pequenos investimentos valem hoje. Mesmo com poucos acessórios, como carros, elevador, bomba de gasolina removível e elevador funcional, esse conjunto super vintage é muito procurado por colecionadores retrô e fãs de Velozes e Furiosos. Afinal, é uma garagem de família. Esses acessórios e uma garagem bem conservada podem render até $300 com o comprador certo. Para pensar como um mecânico, tente convencê-los a pagar mais sem motivo aparente. Na década de 1970, as pessoas ficaram fascinadas com Vila Sésamo, principalmente porque nunca tinham visto um pássaro falante tão grande. Aproveitando o sucesso mupetástico, a Fisher-Price lançou 2 conjuntos de Little People, da Vila Sésamo, em 1975, cada um com personagens diferentes. Todos os personagens principais estavam lá: Beto, Enio, Garibaldo, Come e o Sr. Hooper. Todo fã de Vila Sésamo se lembra do dia em que ganhou sua figura do Sr. Hooper. Quem tiver um desses conjuntos completos na caixa pode conseguir até $289 em leilões. Pelo menos era esse o valor em janeiro de 2020. E com base em tudo o que aprendemos sobre tempo assistindo Vila Sésamo, eles só ficaram mais vintage desde então. Em 1973, a Fisher-Price lançou a Vila da Família Play dos Pequenos, com cerca de 100 bilhões de acessórios para seu irmãozinho engolir ou perder. Se você queria o melhor custo-benefício, esse era o conjunto certo. O conjunto tinha cerca de 12 pessoinhas, cada uma com seu carrinho. Havia veículos especiais, como caminhões de leite, carros de bombeiros e viaturas, além de lojas e prédios de vários andares. Será que tem um apartamento de 1 quarto para alugar ali? Porque o aluguel anda bem caro, né? Essas peças são difíceis de organizar, mas se alguém responsável tiver todas elas, pode esperar ao menos $270, valor pelo qual um conjunto incompleto foi vendido em 2019. Agora vamos falar da fazenda da família Play dos Pequenos. Essas crianças realmente adoram brincar. Não tem tarefas nem emprego? À primeira vista, parece só um conjunto simples de fazenda infantil. Mas no século XXI, essa sigla poderia significar pequenos, proporcionando fortuna fabulosa. Além dos animais e fazendeiros fofos, o conjunto de 1968 tinha portas de celeiro que faziam som.
Um conjunto vendido em novembro de 2019 alcançou $224,99, bem a tempo do Natal. Boomers nostálgicos também precisam de brinquedos. Você é fã de casas que também viram maleta? Primeiro, seus gostos são extremamente específicos. Você provavelmente adoraria a Casa da Família dos Pequenos Personagens. Esse conjunto de 1969 vale uma boa grana se estiver completo. Muito procurado por colecionadores, mas quase impossível de encontrar inteiro. Porta de garagem funcional, móveis originais e as peçoinhas corretas podem alcançar valores de 3 dígitos em leilões online. Se decidir se desfazer dele, as peçoinhas não vão te julgar. Duas palavras que enlouquecem colecionadores são vintage e edição limitada. Como um jeans estiloso, o próximo item, fabricado em 2010, pode não ser vintage, mas foi limitado. E só uma dessas qualidades já é suficiente para aumentar bastante o valor. O trem Fisher-Price Geotrax Railroad era exclusivo da Toys R Us. Como essas lojas praticamente não existem mais, a demanda só aumentou. É uma pena que o Jeffrey não pôde aproveitar. O conjunto Geotrax tinha ferrovia de 16 peças, luminárias móveis, pista de patinação iluminada e uma ponte que tocava músicas de Natal. Sai da frente, Expresso Polar. Tem um novo trem de Natal na cidade. Se você sente nostalgia de 2010 e seu bolso está cheio, um desses conjuntos foi anunciado no eBay por cerca de $623, ou o preço de uma passagem no trem da girafa. Jeffrey merece isso. Inventores também são pessoas e tão propensos a acidentes quanto qualquer um. Mas quando um inventor erra, nem sempre isso é algo ruim. Às vezes o erro leva a uma invenção completamente nova. Hoje, vamos ver algumas coisas populares do dia a dia que foram inventadas por acidente. Então coloquem seus capacetes de segurança para o restante do tour. É impressionante como alguém sem ensino fundamental completo conseguiu revolucionar o modo de vida americano. O engenheiro autodidata Percy LeBaron Spencer descobriu acidentalmente o micro-ondas em 1945. Spencer trabalhava na Raytheon com sistemas de radar usando magnetrons, tubos de vácuo que geram micro-ondas e não são vilões malignos. Um dia, ele percebeu que a barra de chocolate em seu bolso havia derretido. A maioria das pessoas teria ido procurar um canto escuro para comer o chocolate derretido, mas Spencer não era assim. Intrigado, ele colocou outros alimentos perto das ondas, fazendo pipocas estourarem e ovos vibrarem antes de explodir. Spencer concluiu que a energia poderia cozinhar alimentos rapidamente. Ele construiu uma caixa de metal para conter as ondas, já que elas não atravessam metal. Ao notar que o método era mais rápido que um forno tradicional, pediu patente em outubro de 1945. Em maio de 1947, um hotel de Boston testou o micro-ondas comercialmente, mas o aparelho demorou para chegar à maioria dos lares americanos. Os primeiros modelos eram caros e enormes, pouco práticos para casas comuns. Muitos temiam que a radiação causasse efeitos colaterais estranhos ou até superpoderes. Em 1967, a Raytheon lançou o primeiro modelo compacto de bancada. Para atrair compradores, ele custava menos de $500, cerca de 4.500 em 2023. Não zombe, você paga $70 por um Call of Duty novo todo ano. Spencer não recebeu royalties, apenas um pagamento único de $2. Alguém pode esquentar a conta dele no micro-ondas? Charles Goodyear entrou na indústria da borracha nos anos 1830, bem antes de seu nome virar sinônimo de pneus. A borracha era pouco útil,
grudava, derretia no calor e rachava no frio. O que levanta a questão de por que ele insistiu nisso, mas Goodyear tinha uma missão: revolucionar a borracha. Ele começou a testar compostos para fortalecer e melhorar a flexibilidade do material. Em 1836, criou um tratamento com ácido nítrico que melhorou um pouco o desempenho da borracha. Ainda assim, não era a solução ideal. Sem desistir, Goodyear continuou experimentando até que algo inesperado aconteceu. Em 1839, ele derrubou acidentalmente borracha com enxofre em um fogão quente. O calor uniu os materiais, criando um composto resistente, elástico e estável em temperaturas extremas. A gente imagina que ele fingiu que era exatamente isso que planejava desde o começo. Em 1844, ele patenteou o processo conhecido como vulcanização. Já pensou tentar criar algo com alcatrão de carvão e acabar inventando um adoçante sem calorias? Foi o que aconteceu com Constantin Fahlberg, da Universidade Johns Hopkins, em 1897. Depois de uma manhã de trabalho, ele almoçou sem lavar as mãos. Ao sentir um gosto doce nos dedos, voltou ao laboratório para investigar. Imaginamos a conversa constrangedora, explicando aos colegas que ele não lavou as mãos. Ao testar as substâncias do dia, Fahlberg descobriu que a culpada era a sulfamida de benzoico, cerca de 300 vezes mais doce que o açúcar. A Monsanto iniciou em 1900 vendendo sacarina, um composto químico cujo nome, em latim, significa açúcar. Nome curioso, já que a ideia é não ser açúcar, mas admito que chama atenção. Apesar de presente em refrigerantes e enlatados desde 1907, o público desconhecia o consumo do adoçante artificial. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América mais tarde argumentou que o substituto do açúcar era tóxico e tentou proibir a sacarina. Porém, o presidente Theodore Roosevelt vetou os esforços. Na época, ele fazia dieta, e o médico recomendou sacarina no lugar do açúcar. E aparentemente, esse foi um motivo bom o bastante para um presidente barrar uma legislação. Em 1912, o departamento venceu e a sacarina foi rapidamente proibida na indústria alimentícia. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, o açúcar virou luxo e todo mundo passou a se importar menos com o que era tóxico. A sacarina voltou à dieta americana e está presente até hoje. Qual a invenção mais importante da história humana? Provavelmente você pensou no plástico bolha. Na época da invenção, Alfred Fielding não pensava em revolucionar embalagens postais. Ele e seu sócio, Mark Chavanes, tentavam criar um papel de parede texturizado para atrair o público beat em ascensão no fim dos anos 50 e início dos 60. A ideia original era unir duas cortinas de chuveiro de plástico para criar uma parede única, mas o resultado ficou cheio de bolhas de ar. Não era tão bonito quanto Fielding e Chavanes imaginavam. Desistindo do papel de parede, mas confiantes na invenção, a dupla registrou mais de 400 patentes de máquinas e técnicas de laminação e gravação. Em 1960, a IBM lançou o sistema 1401, hoje visto como o modelo T dos computadores. A empresa precisava transportar equipamentos delicados com segurança, tornando-se a cliente ideal do produto de Fielding e Chavanes. Depois que a IBM confiou no plástico bolha para proteger seus computadores, outras empresas rapidamente adotaram o material. Desde então, todo mundo disputa para estourar o plástico bolha ao abrir um pacote. Depois que você começa a estourar, não consegue parar. O champanhe é considerado uma bebida sofisticada, usada em celebrações. Ironicamente, antes era visto como um produto fracassado e sinal de práticas de vinificação abaixo do padrão. Então, saúde! No século XIV, monges beneditinos da abadia de Hautevillers, em Champagne, na França, passaram a engarrafar vinhos tintos e brancos a cada safra. Para virar vinho, o suco de uva precisa fermentar.
Em altitudes elevadas e estações frias, a fermentação nas garrafas feitas pelos monges era interrompida pelo frio. Quando a temperatura subia, a fermentação recomeçava. Porém, a pausa no processo e as variações de temperatura causavam excesso de dióxido de carbono no vinho. Às vezes, as garrafas até explodiam na adega antes de serem abertas, e quando abertas, muitas vezes eram consideradas gaseificadas demais para consumo. Por séculos, o vinho dos monges foi visto como inferior. Em 1668, a Igreja Católica chamou o monge beneditino Dom Pierre Perignon para resolver a efervescência. Apesar de interromper o segundo ciclo de fermentação, a realeza francesa e seus convidados passaram a adorar as bolhas nos vinhos que tinham falhado. Que comam bolo e bebam bolhas. Com o aumento da popularidade, Dom Perignon precisou criar uma mistura com mais bolhas, sem explodir na garrafa. Hoje, as garrafas de champanhe mais exclusivas do mundo são engarrafadas e fermentadas do mesmo jeito que os monges do século XV faziam ao criá-las acidentalmente. Em 1968, a 3M contratou Spencer Silver para inventar um adesivo poderoso. Ele criou algo que chamou de microesferas, que a empresa considerou um fracasso épico, porque, bem, não funcionava. Era fácil demais soltar qualquer coisa colada com a cola de Silver. Apesar do adesivo de fácil remoção não atender às expectativas da empresa, Silver insistiu que a invenção deveria ser útil de algum jeito, algo que só ficaria claro em 1975. Mesmo assim, a patente dos blocos adesivos só surgiu graças a um colega de trabalho com um problema específico. O colega da 3M, Art Fry, participava do coral de sua igreja e tinha um problema constante todo domingo. Embora marcasse as músicas no inário na noite de quarta-feira, no domingo muitos marcadores já tinham caído das páginas. Ao perceber que o adesivo removível de Silver era ideal para marcadores de página, os dois fizeram campanha por 6 anos na 3M para lançar os blocos de notas adesivos. A empresa enfim lançou o produto em 1980. O Post-it se tornou um sucesso instantâneo e rendeu uma quantidade enorme de dinheiro pegajoso. A Revolução Industrial, de 1760 a 1840, transformou permanentemente a forma como os americanos faziam negócios. Grandes fábricas de produção em massa logo substituíram pequenas empresas, e a indústria do queijo não foi exceção, para a tristeza dos ratos que preferiam negócios locais. Embora sempre houvesse algum desperdício inevitável no processo, as fabricantes de queijo notaram que, ao acelerar a produção, mais sobras inutilizáveis eram descartadas. Para resolver o problema, o queijeiro Emil Frey, de Nova York, passou a juntar pedaços deformados para formar um bloco uniforme. Em 1918, ele descobriu que, ao adicionar soro de leite às sobras, conseguia derreter e remodelar o produto antes descartado, criando um novo bloco de queijo. Frey chamou a invenção de Velveeta para sugerir um produto aveludado e suave, e a Kraft começou a vendê-lo em 1927. Como o soro de leite adicionado fornecia mais carboidratos e minerais, a Kraft divulgou o novo produto como uma alternativa mais saudável a outros queijos. Como a marca tentou competir com outros queijos fatiados, ninguém se importava se ele se mantinha inteiro, só queriam que continuasse cremoso e suave ao derreter. A publicidade evoluiu aos poucos para destacar essa qualidade única. E esse ouro líquido vem elevando o nosso macarrão com queijo e ganhando espaço como molho para petiscos desde então. Todos nós tivemos aquele brinquedo que nossos pais se recusaram a comprar porque era perigoso demais. Embora às vezes pareça que os pais simplesmente não entendem, alguns brinquedos supostamente inofensivos causaram tantos danos que o governo fez com que desaparecessem para nunca mais serem vistos. Então hoje estamos pagando caro demais no eBay por brinquedos infantis polêmicos que foram proibidos. Beleza, junte a mesada e vamos às compras. Power Wheels, o único brinquedo capaz de transformar até a criança mais insuportável na inveja do bairro. Você lembra desse?
Desde o lançamento inicial em 1984, os veículos Power Wheels deram às crianças entre 2 e 7 anos a chance de correr a velocidades de até 8 km por hora. Em outubro de 1998, esses brinquedos legais ficaram quentes demais para lidar. Depois de 700 relatos de falha eletrônica nos veículos Power Wheels, especialmente nos modelos com baterias duplas, a Fisher-Price foi obrigada a fazer um recall de 10 milhões de unidades. Em 6 desses 700 relatos, veículos defeituosos não conseguiam parar, fazendo com que crianças colidissem com carros, cercas e postes de telefone. Felizmente, essas colisões causaram apenas hematomas e arranhões leves. Porém, isso não se aplica ao problema maior dos Power Wheels. O mesmo defeito eletrônico também causou cerca de 150 incêndios completos, resultando em 9 crianças com queimaduras leves e 22 casas e garagens pegando fogo. No total, esses brinquedos defeituosos causaram quase $300 mil em danos à propriedade. E o recall subsequente cobriu impressionantes 100 modelos problemáticos diferentes de toda a existência da marca até então, que já durava 14 anos. Aparentemente, Elon Musk leu tudo isso e disse: os Teslas podem superar isso. A série original, Crime Scene Investigation. Investigação Criminal foi lançada em 2000 e durou 15 temporadas inteiras. O sucesso levou à criação do spin-off Crime Scene Investigation, Miami em 2002, junto com Crime Scene Investigation, Nova York em 2004. Uma linha de brinquedos inspirados em Crime Scene Investigation foi lançada para ensinar jovens sobre análise de sangue e coleta de amostras de cabelo. Que criança não quer analisar fibras de cabelo? Um dos brinquedos, o Crime Scene Investigation Laboratório Forense, vinha com um kit para revelar digitais. As crianças usavam um pó do kit nos objetos tocados por criminosos ou irmãos e sopravam o excesso para revelar as impressões digitais. O único problema, 6 de 8 amostras desse pó, analisadas por uma organização de conscientização sobre doenças causadas por amianto, continham até 7% de tremolita, uma das formas mais fatais de, você adivinhou, amianto. Uma única exposição à tremolita já foi associada a doenças pulmonares e mesotelioma, que definitivamente não é uma doença inventada para anúncios jurídicos estranhos da televisão. Apesar disso, o fabricante chinês do laboratório forense Crime Scene Investigation afirmou ter feito seus próprios testes e disse que não encontrou vestígios de amianto. Mesmo assim, o brinquedo continuou à venda em lojas dos Estados Unidos por quase mais 2 anos. Enquanto isso, 3 laboratórios independentes e certificados pelo governo dos Estados Unidos da América investigaram as alegações por conta própria e os 3 encontraram amianto no pó do brinquedo. O laboratório forense Crime Scene Investigation foi finalmente retirado das prateleiras em 2009 e, como era de se esperar, processos judiciais logo começaram a surgir. Acho que os brinquedos estão de volta à cidade. Hoje em dia, quando a maioria pensa em jogos de quintal, pensa em cornhole, bocha ou talvez um bom e velho jogo de badminton. Nos anos 1980, um novo tipo de diversão no quintal se espalhava pelo país. Apresento os jarts. Às vezes chamados de dardos de quintal, eram basicamente uma versão gigante dos dardos de bar. Só que feitos para perfurar o chão e não tabuleiros especiais. Se acha que isso não é seguro, fique quieto, dedo duro. Não estrague isso para todo mundo. O jogo era parecido com ferraduras. Argolas de plástico eram colocadas separadas e os jogadores tentavam acertar o chão dentro delas. Acertar o alvo dava 3 pontos. Arremessos fora, 1 ponto. Mas se você acertasse o pé do oponente com o dardo, vencia na hora, porque o oponente tinha que ir para o hospital. Os jarts levaram mais de 6 mil pessoas à emergência em 8 anos, incluindo 81 com 15 anos ou menos. Além disso, a maioria dos ferimentos atingia cabeça e rosto, muitas vezes causando desfiguração permanente. Como resultado, batalhas judiciais ocorreram e, por um tempo, os jarts foram banidos nos Estados Unidos da América. Após a contestação dos fabricantes, um novo acordo foi feito.
Os fabricantes poderiam voltar a produzir e vender Jarts, mas não para crianças nem em lojas de brinquedos nos Estados Unidos. Desde então, todas as embalagens de Jart passaram a trazer avisos sobre seus perigos. Apesar dessas precauções, muitos pais continuaram permitindo que os filhos brincassem com Jarts. Em 1987, Michelle Snow, de 7 anos, foi a primeira vítima fatal de um dardo de quintal quando o irmão mais velho acidentalmente lançou um Jart sobre a cerca e atingiu o crânio dela. O pai, David Snow, ficou devastado e liderou a campanha para trazer de volta a proibição federal dos Jarts. Ele se reuniu com comissários de produtos de consumo do governo Reagan. Na mesma semana, uma garota de 11 anos do Tennessee entrou em coma após ser ferida por um Jart. Essa comissão de 3 pessoas proibiu os dardos de quintal nos Estados Unidos para sempre. Todo garoto sabe que Darth Maul tem os sabres de luz mais legais do universo Star Wars. Na verdade, muitos adultos entre 30 e 40 anos provavelmente também sabem disso. O sabre vermelho de lâmina dupla tornou o sabre de brinquedo do Darth Maul um dos mais cobiçados de 1999. Porém, eles ficaram nas prateleiras por apenas um mês, até surgirem dezenas de relatos de que os sabres de luz do Darth Maul superaqueciam, causando 3 casos de queimaduras leves e 1 de irritação nos olhos. Quando esses sabres de luz batiam um no outro, a mola do compartimento das pilhas podia se soltar, causando superaquecimento e, em vários casos, explosão das pilhas. A Hasbro fez recall de 618 mil unidades dos sabres de luz do Darth Maul e do Qui-Gon Jinn já distribuídas, oferecendo um kit de reparo gratuito para quem não quisesse abrir mão das armas. Depois disso, versões atualizadas dos sabres voltaram às lojas com o slogan, agora com protetor de pilhas totalmente novo. Se os Jedi tivessem protetores de pilhas, talvez a Ordem 66 não tivesse acontecido assim. No início do verão de 1999, a Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor fez um recall do popular bastão de mergulho para piscina. Nós sabemos, é uma injustiça. Então deixa a gente explicar. Nos anos 90, bastões de mergulho para piscina eram pequenos objetos que crianças e adultos jogavam na água. Esses bastões rígidos ficavam em pé no fundo da piscina. Uma das extremidades era pesada, enquanto a outra puxava o restante do bastão para cima, fazendo com que ele ficasse em pé. As crianças então pulavam na água atrás dos bastões. E bem, basicamente era isso. É mais divertido do que parece, principalmente para quem tem menos de 10 anos. Claro, um brinquedo que atrai crianças para o fundo da piscina traz perigos óbvios. Mas, como acabou se revelando, havia um risco muito menos óbvio e bem mais assustador. De acordo com o relatório oficial da Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor, abre aspas, crianças poderiam cair ou pousar sobre um bastão de mergulho e sofrer empalamento retal ou vaginal. E, sendo sincero, esse aviso não deixou ninguém muito animado para comprar mais bastões de mergulho. Houve 6 casos conhecidos desse tipo de empalamento, 4 dos quais exigiram cirurgia e hospitalização. Em outro caso, uma menina bateu o rosto em um dos bastões, causando um corte logo abaixo do olho que precisou de pontos. Mais de 19 milhões de bastões de mergulho foram recolhidos. Versões posteriores ficaram mais macias, flexíveis e, em geral, menos perigosas para empalamento. Uma parte Pokébola e outra parte chocolate. A bola mágica da Nestlé foi para muitos uma divertida introdução às apostas. A bola mágica da Nestlé era uma bola de chocolate criada para competir com o Kinder Ovo. Dentro da bola de chocolate havia uma cápsula de plástico que continha um brinquedo surpresa da Disney. Naturalmente, com todo aquele chocolate envolvendo todo aquele plástico, a bola mágica da Nestlé acabou se tornando um risco imediato de engasgo. Se você cobre plástico com chocolate, as pessoas comem tudo. Isso é ciência. A Nestlé foi rapidamente criticada por vários grupos de consumidores e, em 1997, decidiu retirar o produto do mercado antes que alguma criança se metesse em um problema mágico.
3 anos depois, o produto voltou como Nestlé Wonder Ball, substituindo os brinquedos plásticos por balas comestíveis de textura calcária. Apenas 4 anos depois disso, a Nestlé vendeu completamente a marca para a Frankfurt Candy and Chocolate Company, que passou a vender a Wonder Ball de forma intermitente desde então. As Skydancers estavam entre os brinquedos mais elegantes dos anos 90, anunciadas como tendo aspas, asas mágicas e vestidos bonitos. Nenhum sinal de alerta óbvio até aí. Basicamente eram hélices em forma de boneca, com asas nas pontas dos braços. Elas vinham em vários estilos, como Skydancers de luz suave, Fairy Flyers, Mini Skydancers e uma versão do McDonald's disponível nos McLanches Felizes de 1997. As crianças colocavam as bonecas nas bases, puxavam as cordas e as soltavam. Elas realmente voavam. Essas princesas fadas eram lançadas voando pela sala e, em 170 casos relatados, acabavam quebrando dentes, fraturando costelas, causando concussões, lacerando rostos e provocando cegueira temporária ao arranhar as córneas das pessoas. Mas olha só toda essa elegância. Lançadas em 1994, essas pequenas bailarinas ferozes circularam pelo mercado por 6 anos, até que alguém percebesse seu lado violento. Então, no ano 2000, quase 9 milhões de Skydancers foram recolhidas, com a Hasbro oferecendo substituir qualquer boneca devolvida por brinquedos de valor igual ou inferior. Entre 1998 e 1999, mais de 2 milhões de Furbies já tinham chegado aos lares americanos. Essas criaturinhas peludas e estranhas eram primas distantes, legalmente distintas, do Gizmo, o Mogwai. E ofereciam às crianças a chance de cuidar de bichinhos que precisavam ser alimentados, brincar e até conversar. Essas criaturas nunca foram oficialmente proibidas nos Estados Unidos, mas logo foram impedidas de se aproximar de qualquer propriedade da Agência de Segurança Nacional. Segundo relatos, muitos na Agência de Segurança Nacional passaram a acreditar que o Furby era uma ferramenta de inteligência chinesa, projetada para infiltrar instituições americanas e repetir informações que acabasse ouvindo. Lembra um pouco o seu celular. Em janeiro de 1999, os Furbies foram oficialmente proibidos na Agência de Segurança Nacional. A Tiger Electronics, empresa responsável pelos Furbies, divulgou depois uma nota afirmando que o Furby não tinha absolutamente nenhuma capacidade de gravação. Mas não é exatamente isso que o Furby quer que você pense? A Agência de Segurança Nacional acabou revertendo a proibição e permitiu que agentes tivessem seus bichinhos peludos favoritos, enquanto escutavam conversas privadas de compatriotas. O Furby original foi descontinuado em 2002, mas infelizmente para os americanos, em 2023, a Hasbro decidiu trazer o Furby de volta dos mortos mais uma vez. Como quase todo produto de consumo em 2024 nos grava, é razoável desconfiar do novo Furby da sua sobrinha. Em 1909, após ser eleito presidente, William Howard Taft enfrentou seu maior adversário até então. Não era o grande empresariado nem uma potência estrangeira, era o ursinho de pelúcia. Durante um ano, apoiadores de Taft tentaram substituir o ursinho de pelúcia por um novo chamado Billy Gambá. Sério, isso também foi algo bem grande? Hoje, vamos ver como o presidente Taft tentou popularizar o Billy Gambá por pura inveja do ursinho de pelúcia. Não dá para engaiolar essa história do Gambá. Em novembro de 1902, Theodore Roosevelt, eleito presidente dos Estados Unidos da América em 1901, foi ao Mississippi caçar ursos com o governador Andrew H. Longino. No entanto, enquanto a maioria dos outros caçadores conseguiu abater um urso, o presidente frustrado não encontrou nenhum para atirar. Para evitar a decepção do chefe, assessores de Theodore Roosevelt encontraram um urso negro americano, o agrediram e o amarraram a uma árvore para que o presidente o matasse. Mas o velho Ted recusou. Ele achou que aquilo tornava a caçada antidesportiva e, como esportista, não se interessava por esse tipo de coisa. Ele ordenou que o urso fosse sacrificado para pôr fim ao sofrimento. Em 16 de novembro de 1902,
o cartunista Clifford Berryman retratou o incidente em seu trabalho no Washington Post. Roosevelt não gostou da charge, que originalmente mostrava um urso preto adulto. Berryman mudou a imagem para um filhote de urso, e essa versão chamou a atenção dos fabricantes de bichos de pelúcia Morris e Rose Mishton. Inspirados pela imagem, eles criaram um filhote de urso de pelúcia chamado Urso Ted para vender na loja. Roosevelt apoiou o produto e nos 5 anos após o lançamento, quase 1 milhão de ursos de pelúcia foram vendidos. Mais do que um simples brinquedo, o Urso Ted substituiu as bonecas no mercado e se tornou prova da popularidade inegável de Roosevelt. Na época, o Urso Ted estava tão ligado a Roosevelt que fabricantes temiam que as vendas caíssem assim que ele deixasse o cargo. Por isso, quando seu mandato terminou, começaram a procurar o próximo Urso Ted. Mas que animal adorável poderia substituir o Urso Ted? Algo realmente adorável? Bem, candidatos não faltavam. Filhotes de cachorro, gatinhos e coelhinhos, muitos mesmo, se parar para pensar. Mas os apoiadores de William Howard Taft escolheriam uma alternativa inesperada. A ideia do Billy Gambá surgiu pela primeira vez em um banquete em Atlanta, em 1909. Aparentemente insatisfeito com o cardápio, o presidente eleito Taft pediu especificamente gambá com batatas. Exatamente o que parece, um gambá assado sobre uma pilha de batatas doces. Uma verdadeira delícia de gambá. Taft gostou tanto do prato que comeu rápido demais e precisou de um aviso médico para desacelerar. Falando à imprensa no dia seguinte, Taft comentou: "Eu realmente gosto de gambá. Comi com muito apetite ontem à noite e isso não atrapalhou nem um pouco minha digestão ou meu sono." Mesmo sem ser pago, aquilo soava como um endosso patrocinado. Comedores exigentes preferem gambá. Menos de 24 horas depois que Taft devorou entusiasticamente seu gambá com batatas, uma nova empresa chamada Companhia Billy Gambá da Geórgia foi formada. Aconteceu tão rápido assim. Após o sucesso do ursinho de pelúcia, apoiadores de Taft buscavam um truque parecido e esperavam que o Billy Gambá se tornasse a nova moda. A companhia Billy Gambá da Geórgia agiu rápido e fechou acordos com distribuidores para vender o bichinho de pelúcia a crianças de todo o país. Porém, ao criar o brinquedo, a empresa tentou deixar o Billy Gambá o mais parecido possível com o animal real. Diferente do ursinho de pelúcia, o Billy Gambá foi inicialmente feito recheando peles de gambás mortos. Uma espécie de taxidermia para crianças pequenas, bem a tempo das festas de fim de ano. Segundo muitos, o resultado assustador parecia mais um rato do que um gambá. A empresa então voltou atrás e, em vez de empalhar gambás reais, criou um gambá totalmente de brinquedo. Parece uma decisão sensata. Mesmo assim, o Billy Gambá era esperado como um grande sucesso e muitos acreditavam que logo se tornaria a próxima grande mania de brinquedos. Em 1907, os americanos já haviam comprado quase 1 milhão de ursos de pelúcia. Em 1909, apoiadores de Taft e fabricantes acreditavam que o Billy Gambá substituiria o urso de pelúcia como o brinquedo favorito da América. O Los Angeles Times concordou de forma otimista, dizendo que o urso de pelúcia ficaria em segundo plano e que por 4 ou até 8 anos, as crianças dos Estados Unidos da América brincariam com Billy Gambás. O Los Angeles Times estava muito errado. Boas modas precisam virar músicas populares. Em 1907, durante o auge do ursinho de pelúcia, John Bretton compôs o two-step do ursinho de pelúcia, que depois virou a famosa canção O Piquenique dos Ursinhos de Pelúcia. Para não ficar para trás, os apoiadores do Billy Possum, sem ideias próprias, resolveram criar sua própria música. Ela acabou sendo uma canção ragtime chamada Possum, a Última Mania. Meio óbvio, não é? A letra dizia que o Teddy Bear tinha acabado e que o Billy Possum havia chegado para ocupar seu lugar. A letra trazia frases como:
O velho Teddy Bear já era. Com Billy Possum na cidade, não adianta inventar desculpas nem criar confusão. E só piora depois disso. A febre do Billy Possum teria tomado o país. Ou pelo menos era isso que os anúncios queriam que as pessoas acreditassem. Um cartão postal elogiava Billy Possum com o verso: "Nós amamos Billy Possum. O pelo dele é tão quentinho, mesmo se a gente comer ele, não vai fazer mal nenhum. Isso quase rima." Taft popularizou o gambá ao comer um e o cartão postal destacava seu sabor delicioso. Acredito que os fabricantes de brinquedos acharam que isso faria as crianças quererem brincar com ele. Esse brinquedo é tão saboroso. Seja lá o que mais se possa dizer sobre isso, a campanha do Billy Gambá foi extremamente bem sucedida em associar William Howard Taft aos gambás. Na verdade, os dois ficaram tão associados no imaginário público que as pessoas começaram a enviar gambás vivos para agir Casa Branca. Isso também acabou se tornando um problema ocasional. Em 1909, o The Washington Post noticiou: "Gambá mastiga correspondência." A matéria relatava que um gambá vivo, enviado a Taft, comeu cartas no correio onde foi deixado. No Texas, apoiadores de Taft enviaram ao presidente um gambá com uma carta. "Sabendo que o senhor gosta de gambá, achamos um branco, raríssimo, e estamos enviando hoje por encomenda expressa." Ainda bem que Taft não gostava de cascavéis. Ao lançar os gambás de pelúcia, a Georgia Billy Possum anunciou: "Adeus, ursinho Ted. Olá, Billy Possum." Apoiadores de Taft criaram uma rivalidade inusitada de bichos de pelúcia, única na história americana. Mas por quê? Bem, o Billy Gambá não foi só um substituto do ursinho Ted, mas também um símbolo da grande rivalidade política. Apesar de ambos serem republicanos, Taft e Roosevelt tinham uma relação complicada, com forte rivalidade e traições percebidas. O duelo entre Billy Gambá e o ursinho Ted era só parte dessa batalha maior. Quando Taft foi eleito presidente em 1909, muitos achavam que ele seguiria o legado político de Roosevelt. O próprio Roosevelt havia escolhido Taft como seu sucessor, mas a transição entre os dois não foi tranquila. Taft tinha prioridades diferentes e discordava do ativismo de Roosevelt. No primeiro ano de Taft, apoiadores republicanos insistiam no Billy Possum, questionando: se há o ursinho Ted, por que não o Billy Possum? Porém, antes do fim desse ano, o Billy Possum já havia fracassado. Não foi por falta de tentativa. Os apoiadores de Taft fizeram tudo o que podiam. Havia poemas, matérias chamativas na mídia e até gambás em um palito que os apoiadores agitavam como bandeiras. Apesar disso, Billy Possum já não era bem-vindo no fim de 1909. O jornalista John Moallon viu uma lição no fracasso de Billy Possum em conquistar o público. O ursinho tinha uma história mais comovente. De acordo com Moallon, o urso era um alvo indefeso amarrado a uma árvore. O presidente dos Estados Unidos demonstrou misericórdia. Taft, porém, comeu seu gambá no jantar. Quando Taft se tornou presidente, ele não apenas inaugurou a era do Billy Gambá, como também ajudou a tornar o gambá um prato geralmente popular. O New York Times detalhou o amor do presidente eleito por gambá em janeiro de 1909, relatando: todos em Atlanta perguntavam se viram o presidente eleito comer gambá e batatas na noite anterior. Foi um dia de poucas notícias na cidade. O prato logo se espalhou pelo país e o preço do gambá aumentou de $1 para $10. Por mais triste que pareça, Billy Gambá pode ter sido o ponto alto da presidência de Taft. Alguns acham que as coisas foram mal assim. No primeiro ano como presidente, Taft percebeu que superar Teddy Roosevelt era difícil e foi assombrado pelo legado dele. O cartunista político que inspirou o ursinho Ted agora mostrava Taft como uma criança perdida, buscando seu próprio ursinho Ted. Por isso, não surpreende que seus apoiadores promovessem Billy Gambá como nova alternativa ao ursinho Ted. Embora Roosevelt tenha escolhido pessoalmente seu sucessor, o presidente maior que a vida se voltou contra Taft. E quando Taft concorreu à reeleição, Roosevelt formou o Partido Progressista, conhecido como Bull Moose, para desafiá-lo.
No fim, o único vencedor da disputa entre o ursinho Teddy de Roosevelt e o Billy Gambá de Taft foi Woodrow Wilson, candidato democrata que venceu a eleição de 1912 e se tornou o 28º presidente dos Estados Unidos. Qualquer lista de coisas que só quem viveu nos anos 90 vai lembrar com certeza inclui os famosos bichinhos de pelúcia da Tai, os Beanie Babies, junto com os Tamagotchis e a Macarena. Mas aqueles de vocês que são da geração Z ou mais jovens, ou qualquer um que precise de uma recapitulação da era Clinton, talvez não se lembrem de como milhares de fãs ficaram completamente malucos tentando encontrar esses bichinhos de pelúcia por causa do suposto valor deles como itens de colecionador. Então, o que diabos aconteceu com todo mundo? Bem, hoje nós vamos responder a pergunta séria: por que os Beanie Babies eram tão valiosos? Após fracassar como ator em Hollywood, no fim dos anos 70, Ty Warner retornou a Chicago e virou vendedor na Dakin, fabricante de brinquedos de pelúcia onde seu pai trabalhava. Ele foi demitido da Dakin em 1980 por tentar vender seus próprios brinquedos e designs aos clientes. Ei, é como Wayne Gretzky disse, você perde 100% dos arremessos que não tenta ou das bonecas que não faz. Em 1986, Warner hipotecou sua casa e investiu todas as economias na TY Incorporated, empresa de brinquedos de pelúcia criada em homenagem ao seu funcionário favorito. As viagens de Warner o inspiraram a vender gatos de pelúcia, como os que ele viu na Itália. Sem sucesso com os clientes, em 1993 ele levou os primeiros Beanie Babies à Feira Mundial de Brinquedos em Nova York. Diferente dos bichos de pelúcia comuns, os Beanie Babies tinham enchimento de pelotas de plástico ou feijões, o que dava uma sensação e forma mais naturais e flexíveis. Warner disse à revista People que o enchimento mais solto de feijões permitia movimentos, tornando os personagens mais reais. Tão real quanto um pequeno ursinho de feltro cheio de feijões de plástico. Warner se inspirou nos bonecos Cabbage Patch e vendeu cada Beanie Baby com certificado, nome, data de nascimento e um poema, fazendo as crianças sentirem que estavam adotando um amigo, não apenas comprando um brinquedo. A linha trouxe 9 personagens animais, como sapo, cachorro, golfinho e alce, todos por apenas $5. Em vez de reduzir a qualidade dos materiais, Warner manteve os preços baixos de forma estratégica. Ele limitou o alcance do negócio no início, negociando diretamente com lojas de brinquedos independentes, em vez de buscar grandes varejistas, o que lhe dava mais flexibilidade nas negociações. Ao trabalhar com donos de lojas independentes, Warner controlava melhor a apresentação e a venda dos Beanie Babies. Diferente de grandes redes como Target ou Toys R Us, onde funcionários apenas colocavam os produtos nas prateleiras, Warner podia fazer pedidos personalizados aos varejistas. Segundo Zach Bissonette, autor de A Grande Bolha dos Beanie Babies, Warner costumava exigir que lojistas mantivessem os Beanie Babies bem organizados e apresentáveis nas prateleiras. Apesar da experiência de Warner em vendas diretas de brinquedos e de sua abordagem rigorosa, os Beanie Babies não fizeram sucesso imediato. A Tel Incorporated tentou vender pacotes de 12 brinquedos, mas a maioria dos estabelecimentos só encomendava 6, devido às vendas lentas. Bichos de pelúcia nunca foram realmente populares como brinquedos. O enorme sucesso deles passou a se basear no fato de se tornarem itens de colecionador, a princípio apenas para hobbyistas, mas, no fim, como uma mercadoria de investimento. Dois pares de mulheres dos subúrbios de Chicago são frequentemente creditados por terem iniciado a febre de colecionar Beanie Babies. A doutora Paula Benchica Brinco viu os brinquedos na loja do hospital onde trabalhava e iniciou uma coleção, visitando outras lojas da região para encontrar os animais que faltavam. Peggy Gallagher, irmã dela, também gostou dos brinquedos e percebeu que podia encomendar qualquer um diretamente do distribuidor alemão da Tel Incorporated, sem passar pelas lojas de brinquedos de Chicago. Logo, ficou claro para as irmãs que o hobby delas poderia começar a render um bom dinheiro. Gallagher comprou alguns Chili, o urso polar, por $7
e os revendeu por mais de 1.800 cada. Esses eram os ursos do dinheiro. Na mesma época, duas amigas de Chicago, Becky Phillips e Becky Ezensoro, iniciaram sua própria coleção de Beanie Babies, rastreando lançamentos raros. Phillips fez tantas ligações para uma rede crescente de lojas de brinquedos que gastou mais de $1.000 em ligações interurbanas. Para a geração Z que não conhece, ligações interurbanas eram comuns, como entrega de gelo e poliomielite. Logo, a TI Incorporated percebeu esse comportamento em seus clientes. Em 1995, o carneirinho de pelúcia Lovey foi descontinuado por problemas na cadeia de suprimentos. O brinquedo era popular em lojas de presentes de hospitais na China. Em vez de encerrar a marca, a TI anunciou que venderia o estoque restante por tempo limitado antes de retirá-lo das prateleiras. O anúncio gerou rapidamente muitas vendas e os executivos notaram que a escassez, real ou não, era essencial para vender mais. Assim, poderiam aumentar a demanda produzindo menos pelúcias. Em junho de 1995, o lançamento do Beanie Baby Amendoim, o elefante, foi um grande sucesso. As vendas iniciais do amendoim foram lentas. 4 meses após o lançamento do personagem, Warner trocou a cor do animal de azul royal para azul bebê. Como apenas algumas milhares de versões do elefante azul royal foram enviadas antes da mudança, esses brinquedos em particular se tornaram extremamente difíceis de encontrar. Com o aquecimento do mercado de Beanie Babies, Peanut, o elefante azul royal, virou um item muito cobiçado. Um guia de 1997 avaliou Peanut em $2.500 americanos e previu que, em 2008, ele valeria $7.500 americanos. Alerta de spoiler, não foi. Ao perceber o valor dos Beanie Babies como mercadorias e não brinquedos, Warner e sua equipe apostaram na raridade forçada. A T-Way Incorporated aposentava designs populares antes de perderem interesse, elevando o preço de 5 para 10 ou $20 conforme o estoque diminuía. A empresa transformou os anúncios de aposentadoria dos Beanie Babies em eventos, alimentando especulações sobre quais personagens poderiam ser os próximos a desaparecer permanentemente das prateleiras das lojas. No final de 1996, ficou claro que a estratégia de raridade forçada estava funcionando. As vendas da TIUS chegaram a cerca de 280 milhões naquele ano, 10 vezes mais que no ano anterior. No auge da febre, a TIUS enviava mais de 15 mil pedidos diários aos varejistas. Embora esses pedidos fossem naturalmente limitados a apenas 36 brinquedos de cada animal e estilo, manter o fornecimento de Beanie Babies individuais relativamente escasso para aumentar a demanda era uma estratégia, mas também um desdobramento natural do jeito excêntrico de Ty Warner de fazer negócios. Um gerente exigente e hiperfocado, ele era obcecado por cada detalhe do processo de fabricação, do produto finalizado e de como ele era comercializado e exposto. Segundo Bissonette, Warner passou 8 horas dirigindo uma sessão de fotos com um único gato de pelúcia. É muito tempo para só dormir ou ver O Senhor dos Anéis. Às vezes, o olhar atento de Warner e sua busca pela perfeição faziam com que o design de um Beanie Baby fosse ajustado mesmo após o lançamento. Isso também elevou os preços, pois as versões descontinuadas ficaram mais raras. Inicialmente, a febre dos Beanie Babies era limitada a lojas de presentes e brinquedos independentes, mas os avanços do comércio eletrônico deram a TY Incorporated uma nova oportunidade. Em setembro de 1995, o programador Pierre Omidyar criou um site que permitia ao público realizar leilões online para vender itens antigos, levando o bazar de garagem para a internet. Chamado de Auction Web, o serviço de Omidyar depois virou o eBay. Menos literal, porém mais chamativo. No começo, a plataforma era apenas um hobby para seu criador, mas logo acumulou tráfego e atenção suficientes para se tornar sua principal ocupação. O Auction Web atraiu colecionadores, enquanto a TY Incorporated tentou criar seu próprio mercado digital de Beanie Babies.
Eles não estavam preparados para lidar com a quantidade intensa de tráfego e o serviço travou e rapidamente se tornou inutilizável. Entusiastas logo aderiram ao Auction Web como alternativa. Em abril de 1997, colecionadores de Beanie Babies dominavam o site com mais de 2.500 anúncios. Em maio do mesmo ano, o leilão web já tinha vendido mais de $500 mil em Beanie Babies, equivalendo a 6,6% do total das vendas. Claramente, havia algo acontecendo ali, além do entusiasmo por bichinhos de pelúcia fofos. Enquanto alguns fãs, obviamente, gostavam dos Beanie Babies porque eles eram adoráveis, muitos acreditavam que um dia poderiam enriquecer vendendo suas coleções completas e valiosas. O economista Charles P. Kindleberger escreveu sobre bolhas especulativas como a febre dos Beanie Babies, afirmando que elas têm 4 estágios distintos. Primeiro, ocorre um grande desenvolvimento que surpreende o mercado, gerando empolgação, aumento nas vendas e especulação. E finalmente, pânico, quando a bolha estoura e os preços voltam ao normal. Os economistas David Tuckett e Richard Tafler incluíram uma 5ª fase, repulsa, referindo-se ao desespero e à decepção do público ao perceber que foi enganado. Mas vou manter meus pobres, esse mercado ainda vai mudar. Em 1997, já era evidente que a febre dos Beanie Babies não duraria. O mercado foi inundado por milhares de Beanie Babies falsos, e com as fotos ruins comuns na internet dos anos 1990, colecionadores tinham dificuldade em saber se estavam comprando produtos originais ou imitações. Roubo e fraude viraram uma grande preocupação. Com os Beanie Babies sendo tão famosos e valiosos, era arriscado deixá-los em qualquer lugar, até mesmo na vitrine de uma loja de brinquedos. A polícia de Ohio chegou a relatar esconderijos de Beanie Babies durante batidas em esconderijos do crime organizado. Mas eu não sabia até hoje que era o Peanut, o elefante, o tempo todo. No outono de 1999, os Beanie Babies ainda eram populares, mas já não estavam mais no auge do sucesso de anos anteriores. Ainda assim, surpreendeu quando a TY Incorporated anunciou a aposentadoria de toda a linha de brinquedos, lançando o último urso, o Finn. Nos anos seguintes, houve muita especulação sobre os motivos de Warner. Muitos achavam que o plano era pausar a produção até lançar um novo estilo de Beanie Babies mais difícil de falsificar. Alguns sugeriram que era uma tentativa de tornar os brinquedos mais especiais para aumentar as vendas em queda. Meses depois, alegando atender aos fãs, Ty voltou atrás e lançou outro Beanie Baby, um urso com a bandeira estrelada chamado O Começo. Mas o estoque de beanies já havia começado a despencar. Com o novo milênio, ficou claro que os Beanie Babies não voltariam à moda e os colecionadores já buscavam a próxima mania. Agora, alguém quer comprar uns Pogs? Então, o que você acha? Tem algum Beanie Baby guardado no armário? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos da nossa história curiosa.